Havia uma manhã em que o vento trouxe ao acampamento um cheiro de poeira misturado com o sal distante de uma planície esquecida. José sentou-se junto à tenda, os olhos perdidos na linha baixa do horizonte, e sentiu, como se fosse pedra, o peso do passado sobre os pulsos. Não eram algemas de ferro, eram lembranças que apertavam, palavras proferidas contra ele, promessas quebradas, acórdãos traídos. Cada memória era um elo que o mantinha imóvel, impedindo-lhe avançar para o que poderia ser. Ali, no sopé da mesma terra onde homens ouviriam um anúncio que abalaria cidades, José pensou no que significava viver com correntes que ninguém mais via. Se você vai ouvir esta história até o fim, se permita ficar comigo. Inscreva-se no canal, ative o sinal para não perder as próximas meditações e deixe o sinal de aprovação agora mesmo. Isso ajuda a manter viva a palavra que nos confronta e consola. Não muito longe dali, na Campina das Tendas, vivia Lote, homem conhecido entre os seus por sua hospitalidade e por aquele peso estranho de quem ainda guarda lealdade a valores num tempo em que poucos os reconhecem. Lote acolhia viajantes, partilhava pão e água e tinha no rosto uma seriedade que vinha tanto de fé quanto de inquietude. Para José, Lote era figura ambígua, justo entre um povo corrompido e ainda assim preso à cidade que lhe dera sustento. Nos dias em que os mercados fervilhavam e as mansões brilhavam sobre o sol, a praça de Sodoma ressoava com risos e músicas, e sob os mosaicos reluzentes havia rachaduras onde a fome e o medo se escondiam. José conhecia bem os sinais daquela podridão disfarçada de prosperidade. Tivera sua própria experiência com dignidade pisada, um acordo firmado numa sombra, um pagamento nunca entregue, um testemunho desprezado por homens que se admiravam do próprio brilho. Não foi sangue ou aço que o marcou, foi a traição, sibilante, lenta como teia. E assim crescia nele uma pergunta que se tornava quase um juramento. Até quando as injustiças do passado me prenderão, impedindo-me de caminhar livre? A cidade de Sodoma vivia dias em que a necessidade e a gula se confundiam. Seus mercadores exibiam panos finos e perfumes importados. Suas festas eram compostas por banquetes que dissolviam a sobriedade. Nos templos, altares de pedra fumegavam com incenso estranho, e os sacerdotes que ali se assentavam muitas vezes fechavam os olhos diante da opressão dos pobres. Nas vielas, crianças corriam entre latas abandonadas. Nos salões, homens e mulheres dançavam como se a noite fosse eterna. Aos que pediam justiça, a cidade costumava dar ombros e risos. No silêncio antes do crepúsculo, chegaram mensageiros à tenda onde Lote morava. Eram estrangeiros de semblante distinto, acompanhados por uma quietude que não se encontrava nos viajantes comuns. Lote os acolheu com a urgência de quem conhece o peso do estrangeiro e a dádiva do abrigo. José estava presente naquela hora. Observou o cuidado das mãos de Lote ao trazer pão, ouviu o som da água derramada com reverência. Havia terna bondade naquele ato, talvez a última de sua espécie naquelas bordas. Não tardou para que correntes de murmúrio subissem da rua. Eles vinham como maré, homens da cidade, cheios de voz e desejo de consenso em sua violência. Exigiram que os visitantes fossem entregues, queriam satisfazer de modo repugnante o próprio prazer, como se a lei do mais forte fosse um direito sagrado. Lote suplicou, ofereceu proteção e encontrou portas que se cerravam. Houve nos murmúrios que chegaram aos ouvidos de José algo que feriu mais que qualquer aço, a certeza de que a comunidade inteira se conformara com o pior e que a lei fora entregue às mãos dos que confundiam poder com justiça. A cena se precipitou com rapidez. Os olhos de José gravaram os gestos breves e desesperados de Lote enquanto protegia os homens que hospedara. O homem justo não negou a sua hospitalidade, e ainda assim se viu pressionado por uma cidade que considerava o outro apenas para satisfações. José ouviu os lamentos, ouviu palavras que, para a honra de seus ouvidos, preferiu não repetir em detalhes. Guardou apenas o peso dessas palavras como testemunho do que uma cidade podia fazer quando o coração coletivo se endurecia.
Os mensageiros que Lote havia protegido falaram com autoridade calma. A cidade não entendeu e reagiu com tentativa de violência. Eles foram cegados por uma força que não vinha de homem algum. As mãos que buscavam a porta tropeçaram. Alguns anciãos discutiram alto nas praças, perplexos com juízos que pareciam cair fora da ordem conhecida. Abraão, que vivia nas redondezas e cujo nome corria de tenda em tenda como referência de justiça, ouviu falar da calamidade e ergueu a voz na intercessão. Foi visto suplicando pelo destino daqueles corações endurecidos, como narram as antigas memórias. José viu a pressa de Lote ao receber o aviso, partituras de fogo e sombras nas palavras dos mensageiros, urgência no comando para que saíssem dali, rápido e sem demora. Lote clamou aos familiares, apressando a retirada. Alguns não creram e zombaram, achando ser insanidade ou brincadeira, como dizem as bocas que menos veem o risco. Lote puxou as mãos dos seus para fora da cidade, e o vento, que até então trazia aromas de incenso e vinho, mudou. Trouxe um cheiro de enxofre, que para José queimou a memória de dias de delírio e festa. Foi na retirada, na pressa de deixar o lugar que prendia e corrompia, que se revelou o drama humano e a fragilidade da alma. Lote foi instruído a não olhar para trás. Foi gravado como aviso: quem fixa o passado como porto, quem o segura como possessão, pode perder-se. A esposa de Lote, cujo nome as escrituras deixam como sinal de mistério, olhou. Aquilo que era memória se tornou pedra, e o sal ficou como testemunho de um apego que se transformara em prisão eterna. José não viu a transformação com olhos nus, mas sentiu o frio de uma lição que não pede metade de sua atenção. Não fixe a ruína com admiração, não agarre o que corrói. Quando o fogo desceu do céu e a planície se incendiou como se as nuvens tivessem desabado em brasas, José testemunhou o fim de uma cidade que escolhera o prazer acima da compaixão, a exibição acima da justiça. As chamas varreram as casas, queimaram os mosaicos que brilhavam sobre rachaduras. O som que restou foi o ruído sordo do que se desfaz. Mais tarde, no silêncio que sucede todo juízo, havia um campo de cinzas e cristais, onde outrora se erguera soberba. José caminhou à margem da destruição, tocou pedras ainda quentes e sentiu nelas o eco de sua própria prisão. As correntes do passado não são apenas pessoais, às vezes a cidade cria correntes que prendem gerações. Mas o texto das coisas divinas sempre reserva dois rostos, o da justiça e o da misericórdia. Lote foi arrancado pela mão do socorro. Ele, que em muitas coisas havia sido tomado pelo amor àquilo que lhe pertencia, foi salvo do completo aniquilamento. E foi na visão do que restara que José compreendeu uma verdade que lhe doía mais que as lembranças. A injustiça que nos prende pode vir tanto do outro quanto de nós mesmos. Ele lembrava-se dos pagamentos que ficaram por fazer, dos juramentos violados. Agora via como, se não rompesse com a memória que o consumia, poderia tornar-se ele mesmo agente de iniquidade ao negar a misericórdia aos que sofrem. José sentiu então um movimento interior que o fez largar as lembranças como quem solta cordas que o prendem ao fundo de um poço. Não foi rápido nem descompromissado. Desfazer as algemas do passado exige confessar, enfrentar, pedir reparação quando possível, oferecer reconciliação quando o próprio coração permite. Na manhã seguinte, José foi até o acampamento onde Lote se recolhera, não para julgar, mas para ouvir novamente. Lote falou pouco, contou o que fora necessário para entender que a justiça de Deus é severa nas coisas públicas e misericordiosa para o remanescente. Para José, ouvir foi como receber um instrumento para romper cadeias. A narrativa de Sodoma e Gomorra não terminou com cinzas apenas, tornou-se pedra memorial e aviso. José viu naquele monumento a Sal a necessidade de não só denunciar a corrupção pública, mas de cuidar das feridas particulares. Havia 4 pontos que lhe vinham à mente e que, naquela manhã, ele guardou como bálsamo para si e para os seus.
Primeiro, que a prosperidade sem justiça é um deserto disfarçado. Segundo, que a indiferença perante o pobre e o estrangeiro torna-se pacto com a iniquidade. Terceiro, que o apego ao próprio conforto pode transformar-se em algema espiritual. Quarto, que a misericórdia e a ação de quem é justo podem ser o fio que salva do juízo. As ruas em volta do acampamento voltaram ao passo lento dos dias, as lojas reabriram, as tendas se ergueram. Mas ninguém, entre os que viram então, ficou igual. Havia uma sombra que lembrava a noite da fumaça. José tornou-se um homem a quem muitos procuravam, não por vaidade, mas porque sua honestidade de perguntas ressoava com quem também sofrera. Ele aprendeu a lidar com sua história injusta de outro modo. Pediu reparação onde podia, renunciou ao rancor onde não havia conserto, e ofereceu aos que vinham até ele um ouvido que não era tribunal, mas porta de saída. Em conversas com os anciãos, José repetia a lição dos símbolos: o sal que paralisa, o fogo que purga, a luz que revela. Ensinava que não havia contradição entre reconhecer a dor do passado e não construir o futuro sobre ela. Às vezes, usava as próprias mãos como exemplo. Mostrava as marcas que as amarras deixaram, sinais que lembram, mas que não são prescrição. Se guardas as correntes com carinho, dizia, elas te modelam, solta-as. Se não podes desfazê-las sozinho, traz a tua história para a praça e confessa-a. Ali pode vir alguém que te ajude a soltar o nó. No centro do seu ensino havia um apelo contra a injustiça social. Se a cidade se acostuma com a exploração, a cidade caminha ao juízo. Mas para José, aquilo não era só advertência, era convocação para agir agora. Havia práticas simples que um homem de tendas podia tomar. Partilhar mantimentos com quem tem fome, usar sua palavra para defender o oprimido diante dos anciãos, negar-se a participar de rituais que celebravam a derrubada do outro. E havia também o chamado para as famílias, não prender os filhos em narrativas de ódio, ensinar-lhes que o passado é ponte e não algema. Enquanto José falava, muitos recordavam suas próprias correntes, negócios que derreteram pela má-fé de parceiros, promessas quebradas em mesas de negociação, calúnias que os reduziram. Alguns, como era de esperar, recusavam-se a soltar, preferiam o conforto do ressentimento. Outros, porém, começaram a caminhar com passos pequenos, tentando reparar, pedindo perdão, oferecendo restituição. José via neles a imagem do remanescente de que a Escritura fala, homens e mulheres que, em meio à decadência, escolhem a justiça. A história de Sodoma deixou marcas que não se podiam apagar, mas deixou também uma clareza. Justiça sem misericórdia é frio, misericórdia sem justiça é tola. José aprendeu que as algemas que nos prendem ao passado podem ser tanto correntes impostas por outros, quanto correntes forjadas por nós mesmos, quando guardamos o mal recebido como troféu. E o caminho para a liberdade exige ação, confessar, reparar, caminhar para a restituição quando possível, e, sobretudo, buscar a prática da compaixão. Ao final de dias em que ensinava e aprendia, José sentou-se novamente diante do horizonte onde o sal e a terra se encontravam. Lembrou-se da mulher que olhara para trás e da pedra que permaneceu a contar uma história. Não desejou esquecer, antes escolheu lembrar de um modo que liberta. Entendeu que o passado não é destino quando se reconhece a sua densidade e se trabalha para transformar o presente. Se hoje a sua vida parece bloqueada por algemas invisíveis, sejam elas causadas por injustiças sofridas ou por sombras que você mesmo manteve, saiba que o primeiro passo não é negar a dor, mas trazê-la à luz. Busque reparar onde for possível. Peça graça quando não houve outra via. Ofereça perdão àqueles que não o pedem, aquela misericórdia que nos torna humanos. Há justiça em Deus e há caminho para a restauração quando um coração se volta. Há, no entanto, mais a dizer sobre o peso coletivo das cidades e sobre o modo prático de responder à injustiça.
No que segue, examinaremos os pontos fundamentais que José aprendeu observando tanto a ruína quanto a salvação, para que, ao ouvir esta narrativa, você não apenas se comova, mas decida agir com coragem e compaixão. José traçou naquele entardecer de sal e vento um mapa de práticas que pudesse ser lembrado e repetido. Não falou em teorias, falou em atos que se fazem nas mãos e na praça. Ordenou as palavras como quem planta pedras de passagem para quem vem depois, e uma a uma apresentou as medidas que aprendera. Primeiro, trazer a sombra à luz pública, não para expor por prazer, mas para desfazer o nó. A praça é lugar de ouvir e de julgar com cuidado, dizia ele. Quando uma ofensa fica só na casa e na língua que sussurra, ela cresce e vira lenda. Leva à porta da cidade, ao conselho dos ancianos, que não seja um julgamento de ódio, mas um exame que peça restituição e proponha reconciliação. Contou a história de um mercador que, por orgulho, preferiu calar e fingir estabilidade, até que suas dívidas e calúnias o deixaram sem clientela. Quando confessou perante os anciãos e pagou o que devia, em parte em prata e em parte em trabalho para os que ferira, o povo viu que a verdade cura mais que o medo. Segundo, restituição visível e honesta. Se tiraste o pão de outro, devolva o pão, enfatizava. José recordava-se de um lavrador cujo parceiro havia ficado com a maior parte da colheita. O ofensor não só pediu perdão, durante 2 meses trabalhou nas terras do prejudicado até que as lavouras voltassem a dar. Não eram simples palavras, eram mãos que restituíam. O gesto mudou a cidade porque ensinou que reparo exige renúncia e tempo. Terceiro, medidas de proteção coletiva. Não se trata apenas de punir, mas de prevenir. José ajudou a formar grupos simples, vizinhos que checavam as cargas dos carreiros, mulheres que guardavam listas de acordos familiares, jovens que acompanhavam as viagens de mercadoria. Essas práticas, humildes, criaram transparência nas trocas e diminuíram as oportunidades para a exploração. A cidade que cuida das suas trocas não se deixa seduzir por quem semeia fraude, dizia ele. Quarto, educação nas famílias como cura de longo prazo. Não basta que os anciãos julguem, é preciso que as crianças cresçam com outro ritmo moral. José ia às casas, ensinava histórias que não celebravam glória sobre o fraco, mas mostravam o valor de socorrer quem cai. Em uma aldeia, uma mãe começou a perguntar aos filhos antes de dormir por quem haviam rezado. Em outra, os pais criaram uma caixinha comunitária para socorrer doentes. Pequenos rituais que, somados, reviravam hábitos. Quinto, rituais de memória que libertam. Em vez de cultuar a dor, José propôs marcar o tempo com ações que transformassem lembrança em promessa. Em um sábado, a cidade caminhou até a margem salgada e cada família deixou uma pedra pequena, não para punir, mas para lembrar que todos carregam cicatrizes e que a comunidade se oferece para curá-las. Essas pedras não foram muralhas, foram pontos de encontro para quem precisava de testemunho e de presente. Sexto, cultivar a misericórdia que exige coragem. José insistia. Perdoar não é esquecer sem reparar. Perdoar é escolher a vida quando o rancor te oferece morte. Havia quem tivesse a misericórdia fácil e quem a desse como moeda. O caminho que José defendia tinha paciência e risco. Perdoa-se quando se pode, e quando se concede perdão, pede-se uma contrapartida real, porque a misericórdia sem limites pode virar lâmina contra os vulneráveis. Sétimo, instituições que servem, não que oprimem. José conversou com os anciãos e com os sacerdotes, não para derrubá-los, mas para lembrá-los do papel de guardiões. O lugar do sacerdote é anunciar que o Senhor vê o humilde, disse ele, e o dos anciãos é proteger a porta da cidade, não vender favores. Alguns velhos resistiram, outros responderam com humildade e reformaram como conduziam os processos, tornando as audiências mais abertas, com testemunhas e prazos claros. 8.
redes de socorro imediato. Quando a calamidade vem, o relógio da ajuda deve correr rápido. Assim nasceu o celeiro comunal, um armazém onde os que tinham colheita farta deixavam parte para os que naquela estação não tinham. Um grupo de mulheres coordenava a distribuição e um jovem contava as entregas em tábuas lavadas. Não era caridade vertical, mas vínculo. Quem recebe hoje pode tornar-se quem dar amanhã. Ao descrever cada medida, José não escondia as dificuldades. Contou de traições que recomeçaram, de restituições insuficientes, de famílias que se recusavam a admitir culpa. Mas lembrava igualmente das pequenas vitórias, da mulher que reuniu os filhos feridos pela calúnia e, depois de restaurar-lhes a honra, os viu casar-se sem ódios herdados. Do balconista que devolveu o excedente de moedas que encontrara no caixa e, ao confessar, ganhou de volta a confiança dos clientes. Histórias que eram fios de esperança. Numa tarde, convocou uma assembléia na praça. Não uma reunião formal dos que já mandavam, mas um encontro em que homens e mulheres de diferentes tendas tomaram lugar ao redor da pedra central. Havia tapeçárias com os nomes dos que tinham pedido ajuda, tábuas onde se escreviam acordos, e no centro, uma lâmpada que queimava lenta, sinal de atenção. José subiu sobre um bloco de pedra, respirou o sal do ar e falou com voz que não era de profeta intangível, mas de homem que viveu dor e encontrou meios de andar. Quem fala primeiro? Perguntou. Na primeira fileira, uma viúva se ergueu. Contou com tremor como fora enganada por um parceiro de navio. Havia dado joias por mercadoria que nunca chegara. Ao terminar, a praça ficou em silêncio. Um comerciante, vermelho de vergonha, aproximou-se e, com voz quebrada, declarou que era sobrinho do homem que cometera a fraude. Não trouxe ouro, trouxe compromisso. Faria o que estivesse ao seu alcance para reparar a memória, e prometeu pagar uma parte da dívida com trabalho nos barquinhos da viúva, além de procurar outros devedores para persuadi-los a resolver pendências. A praça ouviu, e os anciãos pediram cautela, tomar tempo, registrar o acordo em presença de testemunhas e verificar o cumprimento. Esse gesto, simples e imperfeito, tornou-se semente. Outros surgiram. Um jovem que, culpado por difamar um rival, foi ordenado a ler, por 40 dias, na casa daquele a quem caluniara, textos que restaurassem a honra. Uma pequena irmandade que se dispôs a ensinar ofícios a quem perdera o trabalho por fraude. Não era uniformidade judicial, era uma teia de responder que visava recompor o tecido social. Mas nem tudo foi fácil. Alguns ricos preferiam pagar multas em segredo, mantendo o poder. Outros usaram a misericórdia para escapar do reparo. José enfrentou esses abusos com palavras filhas da clareza. Não aceito perdão que isente restituição. Não permito que o mais forte use da caridade para silenciar a justiça. Essas palavras criaram resistência, houve murmúrios, e foi nesse ponto que a cidade provou se havia aprendido a lição. Se a praça se fechava diante do poder, as práticas morreriam. Se manteve aberta, haveria chance de transformação. Na calmaria que se seguiu, José caminhou pelas ruas onde as barracas ainda cheiravam a chá de ervas. Viu crianças que agora se reuniam para trocar instrumentos e aprender ofícios, mulheres que discutiam listas de distribuição, homens que na taberna falavam menos de queixas e mais de acordos. Sentiu que o trabalho começava a ganhar forma. E soube, com aquela certeza que não é emoção efêmera, que a verdadeira prova vinha à frente. Um teste público que mostraria se a cidade aprendia a articular justiça e misericórdia sem se dobrar aos velhos vícios. Preparou então um jantar para os anciãos e para representantes das famílias. Não banquete de luxo, mas mesa onde se comeriam pães partilhados e se firmariam compromissos. Entre os convidados, havia um homem cuja reputação era como ferro aquecido, Manoás, homem de terras vastas, conhecido por contratos implacáveis. Muitos o temiam, poucos o confrontavam. José sentiu que, naquela conversa e aquela mesa, podia medir o pulso da mudança.
Manoás chegou envolto em anona, com um sorriso calculado. Ao sentar-se, olhou para José com interesse que não disfarçava. "O que buscas, José?" perguntou. "Não sou douto em conselhos." José respondeu com a mesma simplicidade com que tinha falado na praça. "Busco que as promessas feitas por vocês, homens de poder, virem compromissos públicos, selados por testemunhas. Que não se esconda o peso do trato, que a cidade saiba quem honra e quem furta. Que quem peca repare, que quem é lesado encontre procedimentos para ser ouvido." A resposta de Manoás foi como pedra lançada. Quem julgará o que é suficiente? Não toda reparação nos destruirá. O murmúrio cresceu. Alguns anciãos acenaram para José, outros se calaram. Era o momento em que o ensino teria de provar sua força prática. José respirou e, sem elevar a voz, falou do brilho das pequenas restituições, das listas escritas nas tábuas, do celeiro comunal, das testemunhas que se reuniam na porta da cidade. Explicou que não se buscava destruir boa fortuna legítima, mas conter a avareza que cria miséria. A conversa ganhou ímpeto. Manoás, percebendo que a praça lhe dava atenção, ergueu-se e prometeu, com gesto lento, convocar seus parceiros para rever contratos. Não foi promessa de imediato conserto, mas foi um passo, a palavra pública. Alguns na mesa aplaudiram em silêncio, outros olharam para os lados, desconfiados. José sabia que palavras públicas soavam vazias se não houvesse mecanismos para verificar o cumprimento. Por isso, propôs um registro simples. Acordos lavrados na tábua da praça, lidos em voz alta na presença de testemunhas e cumpridos com prazos claros. A noite terminou com pães repartidos e uma sensação de dever que não era feriado. Manoás saiu com passos firmes, mas com expressão pensativa. Os anciãos saíram com um documento rascunhado. Os vizinhos deixaram a praça com compromissos sussurrados. José ficou olhando o brilho fraco da lâmpada, sabendo que o trabalho era longo. Haveria tentações, claro, mas também havia agora um padrão de agir que poderia impedir que as sombras voltassem a dominar. Enquanto caminhava para sua tenda, passou pela margem onde, meses antes, a cidade tinha deixado suas pedras de memória. As marcas ainda brilhavam sob a lua. José tocou uma delas e a mão trouxe à lembrança o rosto da mulher que olhara para trás. Não buscou consolo, buscou firmeza. Estava certo de que o próximo dia traria provas e que, se a cidade resistisse, as práticas consolidadas poderiam curar não só o indivíduo, mas o corpo inteiro da comunidade. No alvorecer seguinte, a praça já se enchera de gente curiosa. Havia um rumor novo. Chegaram um grupo de viajantes cujo carro fora saqueado por homens que se diziam guardiões do caminho. Entre os viajantes estava uma moça que chorava as moedas perdidas, moeda que representava o dote de uma família. Os viajantes pediam justiça. Aos olhos de José, aquela era a chance de testar o tecido recém-recosturado. Se a praça atendesse com os mesmos ritos e instrumentos que agora pregava, a cidade comprovaria que mudara. Se voltasse ao velho esquema de favores e silêncios, a lição teria sido apenas palavra à luz do entardecer. E assim, com o sol a subir por trás das tendas e o rumor transformando-se em voz, a cidade se preparou para julgar o caso. José ficou no centro, não como juiz absoluto, mas como alguém que havia aprendido que a justiça se constrói em comunhão, com regras firmes e mãos dispostas a trabalhar. O murmúrio aumentou, as vozes se alinharam. A pedra da praça recebeu testemunhas e a tábua onde se escreveria o acordo foi lavada. Quando o primeiro homem se aproximou para falar, o líder dos que haviam saqueado, o ar tremeu. O julgamento que viria prometia mostrar se as práticas ensinadas tinham raiz ou se eram como as marés, belas por um dia e, ao fim, voltando ao mar antigo da indiferença.
O líder dos saqueadores, um homem de ombros largos e voz rouca, ergueu-se com lentidão, como quem coloca uma peça pesada sobre a mesa. Chamavam-no Efraim nas redondezas, trazia no rosto cicatrizes que não pediam compaixão, mas atenção. Olhou para a mulher que chorava as moedas, a moça que representava com os olhos a vergonha de uma família inteira. E por um instante a praça ficou só olhar e respiração. Então falou, e sua voz cruzou o espaço entre os que ouviam. Não nego que estivemos ali, disse Efraim. Não nego que tomamos o carro e o que havia dentro. Mas não sou homem de sangue insensato. Tomamos porque passamos fome, porque nos disseram que aquele carro era de homens ricos, porque havia noites em que crianças dos nossos choravam o pão. Fizemos o que podíamos para viver. Agora, se queres condenar-me, condena-me, mas não esperes de mim promessas vãs. Houve murmúrios de reprovação. Alguns lembraram-se das mães que choravam no mercado por falta de alimentos. Outros lembraram-se dos viajantes, do receio da estrada. José manteve-se calmo. Não era papel dele entorpecer a dor com palavras brandas. Era antes fazer a dor ter direção, tornar a palavra pública instrumento de reparação. Efraim, disse José, voltando-se para ele com gentileza firme. A praça não é juízo de ira nem de culpa sem remédio. Dize aos que ouvem, que reparação podes oferecer, que testemunhas trarás, que prova tens de que não foste único na decisão de saquear, e que aceitarás ser ouvido e cumprir o que for decidido. Efraim piscou, surpreso com a calma que lhe era dirigida. A sua primeira reação foi turvada. Olhou de um rosto a outro buscando apoio, vendo pouco mais do que olhos atentos e mãos descansadas. Finalmente, a voz saiu mais humilde do que seria de esperar. Posso devolver o que tenho, declarou. Tenho parte do saque comigo, não tudo, mas trarei os que estiverem comigo, trarei quem me deu ordens, e se a praça decidir, trabalho nos celeiros comunais por 1 ano, até repor o que perdi. Não fujo disso. A mulher que representava a família do dote ergueu-se com as palavras, sua boca ainda trêmula, mas os olhos mais firmes. Seias homem de palavra, disse ela, e a cidade ouviu a coragem da que perdera. Não quero vingança, quero meu dote. Quero escrever meu nome na tábua e saber que ao voltar à cidade de minha família não levarei vergonha. Se tu devolveres, que o devolvas aqui, na frente de todos. José acenou e chamou ao lado um escriba da vizinhança, um homem que conhecia a arte de traçar marcas na tábua com trazido cuidado. A tábua lavada repousava ao centro. A pedra da praça parecia absorver a seriedade do momento. Testemunhas foram chamadas, um dos viajantes, um mercador que passara pela estrada naquela noite, um jovem que havia visto homens com sinais de sangria nos braços. Todos deram suas vozes. Alguns fizeram registros simples. Vi-os na sombra da copa madura, perto do Marco do Leste. Eram 5, um deles tinha manto remendado com couro vermelho. Quando o escriba começou a traçar as linhas que registrariam o acordo, alguém entre a multidão falou o que ninguém queria dizer abertamente. E o que destes depois do saque? Vendestes algo a quem? Comprastes moedas com outros homens desta cidade? As perguntas cheias de ponta eram necessárias. A justiça verdadeira sabe como perscrutar compromissos ocultos. Efraim hesitou. Por fim, com voz baixa, admitiu. Algumas peças foram trocadas por comida com Abel, o mercador da viela terceira. Não sei se o preço foi justo, fui obrigado pela necessidade. O nome Abel provocou olhares que se afiaram. Abel era conhecido por manter armazéns baratos e inesperados lucros. Não se cochichou que estivesse ligado a Manoás, mas a associação de nomes já plantou inquietação. José não cedeu à tentação de fazer acusação sem prova. Pediu que Abel viesse à tábua. Abel veio, com aquela compostura de quem sempre vendeu ao mesmo tempo esperança e troca. Negou de início, dizendo que não comprava objetos de procedência duvidosa. Depois, ao ouvir testemunhas que o colocavam no terreno naquela noite, mudou de tom. Comprei por pouco, confessou, porque sabia que meus armazéns precisavam encher-se de novo, e eu barganhei com quem precisava.
Se a praça decidir que devo restituir, restituirei. Não sou inimigo da cidade. A confissão rompeu uma teia. Pessoas próximas de Manoás cochicharam, os anciãos trocaram olhares. Não era surpresa que mercadores e poder reunissem suas malhas de interesse, mas ali, sobre o sol, tudo deveria ser exposto à luz. José viu naquela revelação tanto perigo quanto oportunidade. Perigo, porque o apoio de alguns poderosos podia boicotar o novo procedimento. Oportunidade, porque com tudo sobre a tábua, a praça tinha agora a chance real de restaurar. O acordo foi composto em voz alta pelo escriba. Listar o que seria devolvido, descrever o trabalho que compensaria faltas, fixar prazos e nomear 3 testemunhas que zelariam pelo cumprimento. Efraim, Abel e os demais homens envolvidos aceitaram, sob pressão visível das vozes que pediam ordem. Efraim comprometeu-se a devolver metade do valor do dote imediatamente e a trabalhar 4 meses nos celeiros comunais até repor o restante. Abel concordou em resgatar as peças que ainda guardava por uma soma que restituiria à mulher. E os líderes da praça, por ora José incluído, escolheram partes responsáveis para fiscalizar. Quando a primeira tábua recebeu as marcas, não foi apenas tinta ou traço de grafite, foi testemunho público. O escriba repetiu cada cláusula em voz alta, e cada vez que alguém dizia "aceito", a praça reafirmava sua decisão. Manoás, que estava entre os que observavam, permaneceu com a expressão guardada. A sua promessa de rever contratos pendia agora sobre as conversas. Possivelmente, veria uma aproximação de seus interesses com Abel. José notou o olhar de Manoás e não o interpretou como inimigo imediato. Interpretou-o como vigilância. Era melhor ter vigilância do que cumplicidade cega. Ao final, Efraim aproximou-se da mulher e colocou nas mãos dela um saco com algumas peças, as que poderia devolver no momento. Ela as tocou como quem mede a distância entre perda e esperança. Não guardou a face em alegria exagerada, sorriu com moderação, e o ato simples de receber fez-se ponte entre as pessoas da praça. O acordo ficou escrito, prazos, testemunhas e a cláusula de que qualquer descumprimento seria lido novamente em praça pública e sanções aplicadas conforme a decisão dos anciãos. A cidade exalou um leve suspiro coletivo. Não fora um triunfo completo, não se iludia ninguém com tal pensamento. Havia ainda homens sem retorno, redes de comércio que se beneficiaram da dor alheia, laços de necessidade que empurravam ao crime. Mas ali tinha-se um instrumento novo, a prática de tornar palavras em tábua, de exigir que promessas fossem públicas e verificáveis. Quando a multidão começou a dispersar, José ficou um instante a observar a tábua fresca, as marcas feitas com uma caligrafia que guardaria o nome dos que haviam se comprometido. O sol subira mais alto, e a praça, agora desobstruída dos grandes ruídos do encontro, mostrou-se com outra luz, mais dura talvez, mais honesta. Crianças voltaram a correr nas laterais. Algumas mulheres conversavam em voz baixa sobre o que viriam a fazer com o dote recuperado. Abel saiu levando consigo o peso da restituição que prometera. Efraim passou por onde havia poucos fãs, mas nenhum gesto de medo profundo. Manoás, ao deixar a praça, deteve-se junto a José. Ninguém os ouviu ao certo, mas o movimento foi discreto e sério. "Fizeste bem em trazer tudo à tábua", disse ele, num tom tão baixo que só José quase ouviu. "Se isto continuar, a cidade ganha, mas perderemos alguns homens que sempre foram úteis à ordem estabelecida. Há custos." José olhou para o homem de riquezas, e não para a riqueza. "Toda ordem se sustenta se for justa", respondeu. "Os custos que não forem justos não merecem ser pagos." Manoás sorriu, não desarmando. "Veremos", murmurou, e saiu pela viela onde os comerciantes trocavam moedas com mãos acostumadas. José ficou mais um tempo, a tábua apertada pelos dedos do escriba que ainda colhia tinta.
Sabia que aquilo era só o começo, que a cidade, em dias vindouros, seria chamada a reconstituir muitas coisas, que haveria infiltração de interesses e tentativas de torcer a lei em favor dos já fortes. Mas também sabia algo novo, que, quando o povo tinha acesso à cena pública, quando as promessas eram visíveis, os homens mudavam seu comportamento. A praça abria uma fissura na impunidade, e por ali, naquele dia, uma mulher voltaria à casa de sua família com um pouco menos de vergonha, e uma família inteira respiraria aliviada por algumas etiquetas de metal. Enquanto recolhia as coisas e encaminhava-se para sua tenda, José sentiu que outro trabalho o esperava. Não apenas fiscalizar acordos, mas ensinar o povo a proteger a tábua, a escolher testemunhas fiéis, a entender que justiça não era vingança. Pensou nas crianças correndo e soube que aquilo, mais do que qualquer documento, valia ser preservado. A praça, com sua pedra e sua tábua, tornara-se escola. Ao longe, na rua que levava às portas da cidade, apareceu uma figura que José conhecia. O viajante mais velho, o homem que chegara com a caravana, que também fora ouvido. Ele acenou para José e aproximou-se com passo compassado. Viemos de longe, disse ele, e julgamos o que vimos aqui. Haveria muitos lugares que apenas tomavam o ouro e calavam a mulher. Hoje vi algo diferente. O viajante não fez alarde, suas palavras, porém, eram como cartas que certificavam o valor de uma prática. José agradeceu, não por si, mas porque a prova de que algo mudava precisava circular além das pedras da praça. Se outros lugares soubessem que ali a tábua prendia palavras, talvez mais viajantes trouxessem conflitos em busca de reparação, e o círculo de responsabilidade expandiria. O sol começou a declinar e as sombras alongaram-se. A tábua ficou posta ao abrigo de uma lona leve, o escriba guardou seus instrumentos, e a praça retomou o seu ritmo comum. Comerciantes fechando pequenos bancos, crianças acolhidas, uma noite que prometia ser menos dura. José caminhou para sua tenda com o passo calmo de quem sabe que a vitória daquele dia era concreta, mas ainda frágil. Haveria outras noites de fome, outras tentações, haveria quem tentasse retomar métodos velhos. Mas havia agora uma pedra de memória em que se poderia tocar para lembrar que uma vez a cidade tivesse coragem de escrever a justiça em público. E enquanto a lua surgia por trás das colinas, alguém na praça acendeu uma lâmpada para a tábua. Não para iluminar apenas a madeira, mas para lembrar que o que estava ali deveria ser visto por todos, mesmo na noite. José, antes de se deitar, lançou um olhar à luz e soube que no dia seguinte teria trabalho de novo. Havia contratos a revisar, testemunhas a instruir, homens poderosos a convencer. Mas a praça respirava. E quando o povo respira, há esperança de mudança profunda.